E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo, mais um daquelas famosas pautas frias, né? Quando não tem muita coisa acontecendo no futebol, eu faço eu subo um vídeo desse aqui no canal. Mas é um tópico interessante, porque como eu gosto bastante, né, de acompanhar esporte em geral, futebol principalmente, Uh, eu acompanho bastante a parte dos jornalistas e comentaristas esportivos, né? Inclusive eu sigo alguns das minhas mídias sociais. Então eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre quem são os melhores, na minha opinião, tá? Os melhores jornalistas barra comentaristas esportivos. Porque não são todos os comentaristas que são jornalistas, né? Tem muito jogador e tal. E não necessariamente em ordem de importância para mim, tá? Mas a ordem que me vier à cabeça aqui para falar com vocês. Eu queria começar citando uma referência de muito tempo, né? Um cara que trabalhou um bom período na imprensa escrita, é, e, mas eu conheci ele na ESPN, né? Na época que eu tinha TV para assinatura, ali pelos anos 2010, início dos anos 2010, né? Que é o Paulo Vinícius Coelho, ou PVC, como é mais conhecido, né? PVC trabalhou muito tempo na ESPN. PVC depois trabalhou no Fox Sports, Sport TV, né? Grupo Globo. E agora o cara tá na pista, né? Na verdade tá na Paramount Plus. Ficou na pista um tempinho. E o PVC é um cara que eu sempre gostei de ouvir porque eu aprendo alguma coisa sobre o jogo com ele, entendeu? É um cara que tem uma visão muito analítica mesmo do jogo, tem uma visão tática, mas especialmente uma visão estatística sobre o que está acontecendo, né? Um cara muito ancorado nos números. Óbvio, ele tem um grande conhecimento de futebol, então ele também de história do futebol, uma ótima memória. Então ele também é capaz de fazer uma análise pautada no que aconteceu antigamente, né? Então é um cara capaz de contar uma anedota bacana, é um cara capaz de fazer uma comparação com temporadas diferentes de cabeça. Então o PVC é um excelente jornalista. O ponto que não é tão bacana do PVC, eu acho que a comunicação dele não é tão boa assim. A dicção dele não é tão boa assim. E em alguns momentos ele não tem o conhecimento do campo, né? Ele é um cara que tem muito conhecimento das fontes dele, então da parte jornalística mesmo, mas não consegue aliar a parte do campo. Então, às vezes, quando a discussão sobre um dado acontecimento do futebol vai para o campo do anímico dos jogadores, para o campo dos bastidores, já não é muito a praia dele. É um cara analítico mesmo. Eu acho muito válido e gosto bastante das análises do PVC. Gostaria de ver mais. Agora no Paramount acho que eu vou ter a oportunidade de ver mais vezes o PVC falando. O pessoal vai achar que eu sou clubista, né? Que eu só falo de palmeirense, mas eu vou ter que citar o Mauro Betting, né? O Mauro Betting é uma referência também no jornalismo esportivo. É um cara que, apesar, ele se declara palmeirense, né? Mas é um cara que eu sempre gostei de ouvir análises do meu time, por exemplo, e das outras equipes. É um cara que, na minha opinião, apesar dele ter um clube do coração, assim como o PVC também, mas no caso dele transparece mais, né? O Mauro, ele é um cara que tem uma... Ele é um cara justo na análise, na minha visão, entendeu? Eu não... Na maior parte do tempo eu não percebo ele puxando sardinha pro lado do Palmeiras em detrimento de algum outro clube, algum outro rival de São Paulo ou nacional, né? Como o Flamengo é hoje. Então eu acho o Mauro Betti um cara muito de caráter muito ilibado, assim, na área do jornalismo, sabe? E é um cara que também não ganha vida com base no Palmeiras, é um cara que tem canal de YouTube, ponto, né? Mas não tem canal do Palmeiras, não é um cara, um analista do clube, ele é um analista de futebol, tanto que ele trabalha em jogos da Liga dos Campeões, no SBT e na TNT Sports. Ele é um cara que já trabalhou em vários campeonatos nacionais, Libertadores, e é um cara que já rodou por praticamente todos os veículos, né, de mídia
esportiva. É impressionante. O Mauro já. Acho que eu só não vi ele trabalhando na Globo. Em todos os outros eu já vi o Mauro trabalhando e o cara é excelente. Outra questão que eu quero colocar, o Mauro Betti, ele escreve muito bem. Ele também tem um conhecimento histórico muito bacana do futebol, mas ele tem a capacidade de concatenar, né, os conhecimentos dele do jogo e conhecimento histórico e fazer textos brilhantes, assim. Né? É um cara que tem uma escrita muito agradável, então eu recomendo o blog dele, que estava no UOL, acho que não está mais agora, mas é um cara que eu recomendo demais a leitura dos textos, tá? Como comentarista de jogo, eu acho que ele é bom, mas eu acho que tem outros melhores. Na escrita é difícil se encontrar um cara melhor que o Mauro Betti. Pra sair um pouquinho dos palmeirenses, se bem que desse que eu vou falar eu não sei o time, tá? É um cara que eu conheci no esporte interativo nos tempos áureos da emissora de TV aberta, na época que eles passavam NBA, NFL, Premier League na TV aberta. O que é inimaginável hoje, era na época também, mas um projeto muito bacana, que não existe mais, infelizmente, né? O esporte interativo foi adquirido pela Turner. Mas estou falando do Rafael Oliveira, cara. Rafael Oliveira é um cara que ele até tem um canal no YouTube hoje em dia, que ele atualiza muito pouco, né? Mas o Rafa ele tem uma visão muito analítica do jogo. É um cara que também se apoia em estatística. Acho que ele se apoia mais na tática do que na estatística, em relação ao PVC, por exemplo. Mas a questão no Rafa, para mim, é o conhecimento que ele tem de futebol, de tanto que ele acompanha. Né? Na minha visão, pelo menos dos jornalistas que eu conheço, ele é o cara que mais assiste jogo de futebol de todos. Né? Ele assiste desde a Champions League até o campeonato da Série D, até o campeonato coreano, o campeonato árabe. Ele tem um entendimento impressionante do que está acontecendo no mundo da bola, fora da Europa, na Europa também, na América do Sul também, mas na Ásia, na CONCACAF, é um cara que tem uma visão muito abrangente do futebol no mundo hoje, justamente por acompanhar os campeonatos alternativos. E eu até recomendo para vocês, acho ainda válido dar uma olhada nos vídeos dele da Copa do Mundo de 2022. Ele fez uma série no canal do YouTube dele com todos os elencos das seleções, cara, das 32 seleções da Copa. E que outro jornalista teria propriedade para fazer um conteúdo desse? Sabe? Que outro jornalista hoje no Brasil poderia conhecer o elenco da Arábia Saudita, por exemplo? Sabe? Então, o Rafa hoje eu acho que ele trabalha na Bandeirantes, mas eu já vi ele também no streaming do Paulistão, enfim. Tá em vários lugares aí, na rádio também, Rádio Bandeirantes, se não me engano. E é um cara que entende muito do jogo, acho que ele agrega como comentarista, mas sempre que ele tem a oportunidade de ir a fundo num tema menos popular, menos conhecido, aí que você vê a real qualidade do cara e o quanto que ele sabe de bola. Bom, vou ter que setar também. Agora indo pro lado totalmente oposto, né? Você tem uns caras mais analíticos, né? Que se utilizam de estatística, de assistir muito jogo de futebol. Vou citar um cara que foi jogador de futsal, treinador de futsal, mas é um cara muito conhecido pelo tempo dele na ESPN, o tempo dos decretos, né? E ele não é jornalista, ele é apenas comentarista, ele entende muito de futebol, tem a vivência prática e é nisso que ele baseia, né? Toda a carreira de comentarista dele, na vivência prática dele. E é um cara super bem humorado, que é o Ale Oliveira. Né? O Ale, ele mesmo brinca que ele já foi demitido de todas as... de muitas redes de televisão. Mas o fato é que ele é um cara que vai no limite, né, da brincadeira. Às vezes passa um pouco do ponto, o pessoal não gosta. Muita gente não gosta e muita gente gosta também. Mas hoje tá difícil, né, pra fazer as brincadeiras que ele gosta de fazer no ar. E não é em todo lugar que ele seria bem recebido, né? Hoje ele tá trabalhando na Band em Minas Gerais e na Rádio Itatiaia também, além do canal no YouTube que ele tem, né? Canal do Ale.
que ele faz o programa Cancelados diariamente, que não é um programa para você se informar sobre o futebol, tá? É um programa de resenha, de zoeira. E ele, por muitas vezes, ele teve a opção de traçar o caminho de falar mais sério de futebol, de parte tática e tal. E ele optou por fazer mais graça, né? E eu acho um cara super divertido. Eu gosto dele comentando jogos, apesar de raramente eu ter oportunidade de ouvi-lo fazer isso, né? Mas é um cara que tem um grande conhecimento de futebol, tem vivência, ele só não deixa transparecer muitas vezes, né? Muitas vezes fica mais na galhofa mesmo. É um cara que tem uma visão totalmente diversa dos caras que eu citei até aqui, né? Um cara totalmente focado no anímico e como o jogador, no comportamento do jogador de futebol. Ele inclusive é amigo de muitos atletas, né? E isso é um negócio que pega um pouquinho para ele. Às vezes ele não pesa a mão na crítica por ser amigo do cara. Mas é um comentarista com muito entendimento, especialmente da parte dos bastidores, da parte do anímico e da cabeça do jogador, que é uma parte fundamental na análise também, né? Não são só os números que contam a história de um jogo de futebol, pelo contrário. Por fim, para fechar o meu top 5 dos comentaristas barra jornalistas esportivos, é um cara que, na minha visão, hoje ele consegue aliar a vivência de futebol dele com o conhecimento, né? Teórico. É um cara que trabalha na Sport TV, que, na minha visão, deveria trabalhar mais vezes na TV aberta, porque eu gosto muito de ouvir os comentários dele. Talvez seja o comentarista que eu escolheria para fazer um jogo do meu time hoje, se eu tivesse a opção, que é o Pedrinho, né? Pedrinho é um cara que teve uma ótima carreira como jogador de futebol. Ele era um bom jogador, jogou muito tempo no Vasco, né? Ele é bastante identificado com o time do Vasco. Mas em nenhum momento nas análises dele eu vejo isso influindo, sabe? Ou de uma maneira muito pequena. Ele é sempre um cara muito justo nas análises dele. É um cara extremamente competente. E ele é amigo de jogador também, ele entende o lado do atleta, porque ele foi um atleta de alto nível por vários anos, mas é o cara que também consegue entender o jogo taticamente, dar uma explicação do porquê que as coisas estão se desenrolando no campo e consegue também dar uma visão mais geral do porquê que aquele elenco não está funcionando com aquele treinador, por exemplo, né? Quais as características de personalidade dos atletas naquela situação. O Pedrinho talvez seja hoje o analista mais completo de futebol. É o cara que tem o conhecimento tático, o conhecimento dos números, mas também tem a vivência como jogador de futebol. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. O Pedrinho, ele não é um cara muito leve, muito divertido, é um cara bastante sério nas análises dele, né? Então é um estilo de comentarista que também não vai agradar todo mundo, né? Mas na minha opinião é o melhor estilo para te informar mais sobre o jogo, tá? Quando você está vendo o jogo, você quer entender o que está acontecendo, o Pedrinho é o cara. E aí, pessoal, eu queria completar o vídeo falando de algumas menções honrosas, né? Alguns caras que eu acho que têm importância específica, né? Não são caras que eu gosto de acompanhar o tempo todo, não trabalham mais no futebol. O primeiro deles é o Falcão. O Falcão era um baita comentarista na Globo, né? Ele chegou a comentar a Copa do Mundo e tal. Fazia dupla com o Casagrande, né? O Falcão, ele é um cara... Era um cara estilo Pedrinho na época, né? Mais de 20 anos atrás. Era um cara que tinha muito conhecimento do mundo da bola. Foi um grandíssimo jogador de futebol. E também tem um conhecimento teórico, né? Então, era um baita comunicador. Aí foi para tentar a carreira de técnico e um desastre, né? Porque requer outras coisas, outras habilidades que aparentemente o Falcão não tem. Quero citar também o Rica Perrone, que é um cara que eu acho bastante. Ele é bastante enérgico nas opiniões dele, né? Um cara contundente, um cara que tem conhecimento de bastidor por conhecer jogadores, ser amigo de jogadores.
E ele também faz alguns comentários sobre cultura, sobre comportamento em geral da sociedade, né? Tem um podcast também, o Cara Tapa. O Rica Perrone é um cara que eu gosto de acompanhar pontualmente, assim, sobre alguns tópicos. Mas não é um cara que vai te dar uma análise de entendimento do jogo. Não vai te acrescentar no teu entendimento do jogo de futebol dentro das quatro linhas, taticamente ou estatisticamente. E por fim eu quero citar um cara que não é muito. Os jogadores acho que não gostam muito ou não gostavam muito. Hoje ele tá menos relevante na mídia, né? Mas é um cara que eu queria destacar pelo texto, tá? Um cara que escreve muito bem, que é o Juca Kfouri. Acho que, independente das opiniões do Juca, acho que em alguns momentos ele realmente exagera na dose, né? Como na questão que ele chama o Santos de Ninguém FC. Mas o Juca tem um texto excelente, né? Um cara que, pela formação dele, né, em comunicação social, acho que é um cara que tem essa habilidade, não é todo mundo que tem a habilidade de escrever um grande texto. Como comentarista, eu acho que eu nem vi o Juca comentando jogos de futebol mesmo, né? Mas pelo texto vale a pena, ele tem textos ótimos no blog dele do UOL. Se você conseguir abstrair a posição política dele, e ele é um ótimo escritor, tá, sobre o jogo e tem muita experiência, né? Décadas trabalhando no meio. Em suma, era isso, pessoal. Um vídeo para falar um pouquinho sobre essa questão, esses caras que influenciam na nossa visão de jogo, né? Os comentaristas de futebol. E a gente espera sempre que os que a gente gosta sigam voos mais altos e comentem mais jogos e que apareçam novos craques nessa parte que é tão importante, né? Que é a parte da comunicação do jogo. Valeu, pessoal.